Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita. Eu sou Moisés Santos e aqui no blog pessoal do Facebook, sob o nome Moisés, ou no YouTube, com o nome Estudos da Doutrina Espírita, você pode acessar todos os vídeos desse curso online gratuito de O Livro dos Espíritos. Já estamos na segunda parte. Hoje vamos estudar o materialismo. Acompanhe comigo. Materialismo é a questão 147. Allan Kardec faz a pergunta: por que é que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam a ciência da natureza são com tanta frequência levados ao materialismo? Então, aqui Allan Kardec está restringindo um grupo de pessoas que se dedicam à ciência humana e que se baseiam nos fatos científicos. E esses fatos requerem o concurso somente dos 5 sentidos físicos. Portanto, relação com os sentidos da matéria, do corpo físico. Os espíritos respondem: o fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultivam os enche de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. Então, uma vez que a referência dos valores restringe-se à matéria, e por conta da exacerbação do orgulho humano, de julgar que são maiores, que sabem tudo, e que a natureza não pode existir fora dessa compreensão, não consegue admitir os valores do espírito e tendem a concentrar e acreditar em tudo o que vê a base de todas as suas conclusões, levando assim ao materialismo. 148. Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? Veja a ponderação de Allan Kardec. Se a ciência consegue encontrar relações, consegue se basear nos fatos atribuídos aos sentidos físicos, mas não lhes dá a origem, a causa, seria uma forma de comprovar naturalmente, assim, é a coerência do espírito que enxerga na matéria a consequência da criação divina. Então, quanto mais se comprova na ciência recursos admiráveis, condições de equilíbrio, harmonia, relações instintivas, estruturas que já apresentam em si uma condição de que o homem não consegue reproduzir, o homem não consegue criar uma única molécula igual a da menor planta que existe, da menor folha. Então, só nesta proposta de reconhecimento deveria o homem então chegar à conclusão de uma inteligência superior. Mas não é assim que ocorre. E aí Kardec pergunta se isso seria perigoso. E os espíritos respondem: não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa, pela razão de lhe ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Acresce que o nada os amedronta mais do que eles quereriam que parecesse. E os espíritos fortes quase sempre são antes fanfarrões do que bravos. Na maioria, só são materialistas porque não têm com que encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Mostrar-lhes uma âncora de salvação, e a ela se agarrarão pressurosamente. Então veja que os espíritos estão respondendo que não é essa a causa do desenvolvimento da ciência humana em favor da sociedade que vai levar ao materialismo, mas essa presunção de achar que se pode abusar de tudo. E daí esconder esse temor do nada. O que é o nada? O que vem acontecer após
a decrepitude do corpo. Então, esse é o receio do materialista. Mas se houver uma coerência, se apresentarmos a eles recursos lógicos desses valores para a justiça divina, eles se agarrarão pressurosamente. Então, é o momento de cada um em reconhecer essa necessidade, enquanto se distraem com os sentidos físicos. E Kardec vem trazer a sua grande contribuição. Por uma aberração da inteligência, pessoas só veem nos seres orgânicos a ação da matéria, e a esta atribuem todos os nossos atos. No corpo humano apenas veem a máquina elétrica, somente pelo funcionamento dos órgãos estudar o mecanismo da vida, cuja repetida extinção observaram, por efeito da ruptura de um fio, e nada mais enxergar além desse fio. Procuraram saber se alguma coisa estava, e como nada acharam senão matéria, que se torna inerte, como não viram a alma escapar-se, como não a puderam apanhar, concluíram que tudo se continha nas propriedades da matéria, e que, portanto, a morte seguia a aniquilação do pensamento. Triste consequência se fora real, porque então bem ou mal nada significariam. O homem teria razão para só pensar em si e para colocar acima de tudo a satisfação de seus apetites materiais. Quebrados estariam os laços sociais e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Felizmente, longe estão de ser gerais semelhantes ideias, que se podem mesmo ter por muito circunscritas, constituindo apenas opiniões individuais, pois que em parte alguma ainda formaram doutrina. Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases traria em si o germe de sua dissolução, e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. Então, Kardec está mostrando aqui para nós que não existe uma consolidação oficial do materialismo. Isso são opiniões particulares de pessoas que fogem da concepção da existência do Espírito, da existência de Deus, e não significa que não possam ser pessoas boas, mas não estão qualificadas dentro dessa perspectiva natural da transposição do Espírito para a vida extracorpórea, dessa separação dos entes queridos, e tendem a viver de forma desregrada em função de não admitir uma consequência. Então o problema está em não observar uma causa, não admitir essa causa inteligente, superior, que é Deus, e não se preocupar com as consequências. Eis aí o prejuízo que pode surgir dessas concepções. O homem tem instintivamente a convicção de que nem tudo lhe acaba com a vida. O nada lhe infunde horror. É em vão que se obstina contra a ideia da vida futura. Ao soar o momento supremo, poucos são os que não inquirem do que vai ser deles, porque a ideia de deixar a vida para sempre algo oferece de pungente. Quem de fato poderia encarar com indiferença uma separação absoluta e eterna de tudo que foi objeto de seu amor? Então isso é muito significativo. Mesmo o materialista, ele tem amor. E aí é um grande desafio uma separação física, e para sempre, e para o nada. Então isto é uma ideia de terror para eles, e acabam sendo desviados por ocupações funestas do dia a dia, se ocupam com preocupações materialistas, imediatistas, para escaparem desse raciocínio. Não querem nem conversar sobre isso. Mas um dia vão se deparar com as consequências e buscarão respostas. E uma vez encontrada uma coerência, será como essa âncora que Kardec fez essa comparação, né? Alguém que está se perdendo, se afogando, se deteriorando, prejudicando a si mesmo, e recebe uma salvação. Quem poderia ver sem terror abrir-se diante de si o imensurável abismo do nada, onde se sepultassem para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças, a dizer de si mesmo: pois que, depois de mim, nada mais, senão o vácuo, tudo definitivamente acabado.
Mais alguns dias e a minha lembrança se terá apagado da memória dos que me sobreviverem. Nenhum vestígio, nem dentro em pouco, estará na minha passagem pela terra. Até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem beneficiei. E nada para compensar tudo isto, nenhuma outra perspectiva além do meu corpo roído pelos vermes. Então aqui é uma perspectiva daquele que não vê na imortalidade uma propriedade, não se enxerga como espírito. Então vê tudo acabar, vê que nada se justifica pelo que se faz hoje. Então se pode fazer tudo. É uma tendência para os excessos, para o apego, para os grandes conflitos e geradores de traumas humanos, a ideia do imediatismo. Porque não existe consequência, não existe razão de ser. Não tem este quadro alguma coisa de horrível, de glacial? A religião ensina que não pode ser assim e a razão não o confirma. Mas uma existência futura vaga e indefinida não apresenta o que satisfaça o nosso desejo de positivo. Essa é em muitos a origem da dúvida. Possuímos alma, está bem, mas que é a nossa alma? De forma, uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Dizem alguns que é um sopro de Deus, outros uma centelha, outros uma parcela do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Que é, porém, o que de tudo isto ficamos sabendo? Que nos importa ter uma alma? Se extinguindo-se-nos a vida, ela desaparece na imensidade, como as gotas d'água no oceano. A perda da nossa individualidade não equivale para nós ao nada? Disse também que a alma é imaterial. Ora, uma coisa imaterial carece de proporções determinadas. Desde então, nada é para nós. A religião ainda nos ensina que seremos felizes ou desgraçados, conforme o bem ou o mal que houvermos feito. Devia ser, porém, essa felicidade que nos aguarda no seio de Deus. Será uma beatitude, uma contemplação eterna? Tem outra ocupação mais do que entoar louvores ao Criador? As chamas do inferno serão uma realidade ou um símbolo? A própria Igreja lhes dá a última significação. Mas então, o que são aqueles sofrimentos? Onde esse lugar de suplício? Uma palavra, que é o que se faz, que é o que se vê nesse outro mundo que a todos nos espera. Dizem que ninguém jamais voltou de lá para nos dar informações. Essa é a justificativa do materialista. As pessoas morreram, desencarnaram e ninguém nunca voltou de lá. Mas é erro dizê-lo, e a missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro. Fazer com que até certo ponto toquemos com o dedo e o penetremos com o olhar, não mais pelo raciocínio somente, porém pelos fatos. Então aqui está a ciência espírita, demonstrando sim, que os espíritos voltaram do além-túmulo, do mundo espiritual, para dizer que estão vivos e que a vida continua. Graças às comunicações espíritas, não se trata mais de uma simples presunção, de uma probabilidade sobre a qual cada um conjeture a sua vontade. Que os poetas embelezem com suas ficções, ou cumulem de enganadores imagens alegóricas. É a realidade que nos aparece, pois que são os próprios seres de além-túmulo que nos vêm descrever a situação em que se acham, tratar o que fazem, facultando-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da nova vida que lá vivem, e mostrando-nos, por esse meio, a sorte inevitável que nos está reservada, de acordo com o nosso mérito e deméritos. Haverá nisso alguma coisa de antirreligioso? Muito ao contrário, porquanto os incrédulos encontram aí a fé e os tíbios, a renovação do fervor e da confiança. Os que têm fé se fortalecem, os tíbios são os que se enfraquecem. O Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. Se ele aí está, é porque Deus o permite, e o permite para que as nossas vacilantes esperanças se revigorem e para que sejamos reconduzidos à senda do bem pela perspectiva do futuro. Então, com esse tópico, encerramos aqui o capítulo 2, com o tema de hoje, materialismo, mostrando que a comunicabilidade dos espíritos e a ciência espírita vem comprovar cabalmente a existência da vida além da morte do corpo físico. Há uma continuidade.
há uma vida mais além. Há uma origem de onde todos viemos para onde todos retornaremos. Então, viver em função exclusiva da matéria, dos 5 sentidos, é limitar-se gravemente dentro de uma perspectiva muito acanhada, muito insegura e muito favorável para a vida desregrada, para os excessos e para as ideias imediatistas, ou seja, aquelas que não se admitem uma causa e não nos responsabilizamos por uma consequência. Então, uma vez que a responsabilidade de espírito cria-se naturalmente dentro de nós como valor imperecível, nós passamos a valorizar a vida, a valorizar o bem e a construirmos a condição natural de crescimento e progresso para nos nutrirmos do amor de Deus em nossas vidas. Então, que a paz de Jesus esteja com todos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.